Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Cara e Coragem Podcast. Para você que é novo aqui, já faz aqui a sua inscrição e aproveita e segue todas as nossas páginas. Todos os dias nós temos novidade. Eu sou a Fessac, criadora e fundadora desse canal e, como sempre, chego a cada episódio muito inspirada, porque são pautas que, sem sombra de dúvida, não só para mim, como para vocês que estão nos assistindo, vai agregar muito. E hoje eu tenho uma convidada muito especial para um tema que para mim também é muito especial. Hoje nós vamos falar sobre conversas construtivas, liderança e comunicação não violenta. E para ter esse debate comigo, eu chamei uma convidada que eu digo que assim, da mesma forma que me impactou positivamente, também sei que vai impactar vocês, que ela é cofundadora do Instituto CNV Brasil. Vocês vão ouvir muito CNV, que é a sigla da comunicação não violenta. É especialista em comunicação não violenta, mindfulness, neurociência, já deu treinamentos e mentorias para equipes e lideranças de organizações como BMG, Tesouro Nacional, Ambev, TST, Falcone, dentre outras. Aí a parte mais especial. É mãe da Clara e tem com busca de compartilhar caminhos para relações mais saudáveis na vida e no trabalho. Seja muito bem-vinda, Nola Lima, ao nosso canal. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui e poder trocar sobre esse tema tão importante. Com certeza. E eu tenho certeza, esta pauta é só para líderes, Nola? Ou para todo mundo? Eu acho que é para todo mundo. Com certeza. Eu acho que é para todo mundo. E eu gosto sempre de começar o episódio, por mais que ele já tenha uma pauta pré-definida, é para conhecer quem que está aqui na minha frente, sua trajetória de vida e como ela se cruza com a CNV. Bom, eu acho que o tema de liderança me toca em especial, porque a minha formação de base é administração. Então, eu vim, né, nessa busca por crescer profissionalmente, virar executiva, trabalhei em multinacional, atuei muito na parte de marketing, gestão, depois consultoria. Mas nesse trabalho, né, nessa vivência, eu via muita dor. E muita dor que na época eu não sabia dar nome, mas que tinha a ver com as nossas relações, com a nossa comunicação. E foi nessa busca por não doer tanto em mim e nos outros que eu comecei a ampliar, né, meu repertório, minhas especializações, e fui buscar caminhos de aprender mais sobre como a gente pode melhorar nossas relações. Porque eu vi o quanto aquilo era uma fonte de sofrimento, de estresse. Hoje em dia a gente já tem um nome, né? O burnout, para isso. Então, depois que eu vim ali de uma sequência, querendo, né, ser grande executiva, quase fui para São Paulo. Olha! Minha vida teria sido, acho que, muito diferente se eu tivesse topado ir para São Paulo. Eu fiz uma especialização em coaching ontológico no Chile, na Newfield, que já foi, assim, um abrir a mente. Mas depois dessa especialização, eu ainda sentia muita dificuldade de pôr na prática, sabe? Assim, tinha exatamente por a gente estar ali numa vivência muito estrutural de planejamento estratégico, né? De organização, de gestão, de tempo. Eu falava assim, tá, mas como que eu pego isso que é tão bonito, né? Da nossa humanidade e consigo tangibilizar isso em contextos de tanta violência? E foi numa época da minha vida que eu tava falando sim pra tudo. Tava assim, não, eu vou falar sim pra tudo. Que me convidaram pra ser intérprete num treinamento de CNV com um francês. Não era em francês, era em inglês. Ah, tá bom, já fala, nossa, vamos ampliar esse leque. Je ne parle pas français. Tá não falo. Então eu falei, eu topo. Já tinha ouvido falar de CNV, não entendia muito bem, achava que era meio... Mas falei, não, tô falando sim, vou. E foi fantástico. E eu falei assim, nossa, é isso. Porque isso toca a nossa humanidade, mas isso é tangível, é prático. Depois do primeiro treinamento, eu já estava vendo diferença em como eu me comunicava, como eu me relacionava. E eu me apaixonei. Eu falei, meu Deus. Nessa época eu já empreendi, eu já tinha minha empresa de treinamento e consultoria. A minha sócia estava na Austrália, que é a Liliane. Aí eu
Lili, meu Deus, esse negócio é incrível, isso aqui é fantástico. E ela sem entender nada, mas como assim? Que é isso? Aí ela foi e já baixou o audiolivro do Marshall Rosenberg, que é o sintetizador da comunicação não violenta. Aí foi escutando o livro, enquanto isso eu fui me aproximando da Jade, que foi quem trouxe esse treinador para o Brasil. E a gente foi assim, ó, quero mais. Quero aprender mais sobre isso, quero explorar mais, quero me aprofundar. E tinha uma amiga nossa, uma amiga que a gente fez nesse treinamento, que é a Cris, e ela não sabia inglês. E aí a gente falou assim, poxa, tem tanto conhecimento, tem tantos treinadores incríveis fora do Brasil, e esse treinador francês, que era o Marc Avanzo, também um cara fantástico, que também vinha do mundo corporativo, fazia muito consultoria, coaching e trabalhava com a CNV. Vamos então aprender juntas, mas chamar mais pessoas para aprender com a gente? E a gente chamou o Marc outra vez para o Brasil. E aí, nisso, a Lili voltou para o Brasil. A gente foi, assim, nessa busca, nessa sede por aprender, que a gente foi vendo, poxa, por que a gente não transforma essa sede em algo maior? Em algo que não só vai cuidar da nossa vontade de aprofundar na CNV, mas também criar acesso para que mais pessoas se aprofundem. E para que a comunicação não violenta seja mais conhecida no Brasil. Isso foi que época, Nola? Isso tudo começou. Eu acho que tudo começou ali por 2015, mas aí foi em 2017 que a gente realmente criou o Instituto CNV Brasil. Foi quando a gente aí cunhou o Instituto mesmo, decidiu, né, vamos oficializar isso que a gente está criando juntas aqui. E aí o Instituto veio e foi uma avalanche, né? Foi olhar e falar assim, nossa, quantas pessoas também não estavam com a mesma busca. E não estavam sabendo muito bem para onde ir. No Brasil tem vários treinadores de comunicação não violenta, treinadores maravilhosos, que a gente foi conhecendo, inclusive, no caminho, né? Mas ainda é pouco conhecida a CNV. Acho que agora ela está mais conhecida, mas ainda era um termo, ainda é uma área de sabedoria, né? Que as pessoas não conheciam tanto. Então, foi nisso que o Instituto foi crescendo, a gente foi ampliando, né? A gente começou a trabalhar mais no digital. Mesmo antes da pandemia, a gente já tinha o nosso curso online de videoaulas. E aí, com a pandemia, então, foi outro boom, né? As pessoas se abriram mais para o treinamento online, virtual. A gente tinha... Aí veio uma outra sócia nossa, que é a Flávia, que sabia muito dessa parte do online, de videoaulas e também de comunicação não violenta. Então, hoje nós somos 5 sócias, 5 mulheres. Que legal. No Instituto CNV Brasil. E é um pouco, né, de onde eu vim, onde que eu tô, né? Para onde que eu vou, né? Para onde que eu vou, a gente tá desenhando. Tá desenhando, mas é um pouquinho aí da minha história profissional, né? E aí eu vou aprofundar, pensando que nós temos, acho que a grande maioria já sabe, né, o significado da CNV, comunicação não violenta, mas eu vou dar esse passo para trás, assim, até para eu te ouvir. Como que você descreveria? Comunicação não violenta é? Acho que para falar o que é a comunicação não violenta, a gente precisa entender o que é a comunicação violenta. Perfeito. Porque esse é um ponto de resistência, sabe? Quando eu falo de CNV, de comunicação não violenta, as pessoas já falam assim, mas eu não sou violenta, mas eu não preciso disso. Inclusive, as pessoas se sentem ofendidas, né? Falam assim, não preciso disso. Eu era uma dessas pessoas. Então você pode falar, tá? né? Eu era uma dessas pessoas, total. Eu achava que eu era, assim, já mestre em habilidades relacionais, que eu já estava mandando super bem. E qual é o dar-se conta que vem quando a gente começa a entender o que é a comunicação não violenta? Que nas nossas relações existe uma violência invisível. Então, uma comunicação violenta não necessariamente tem que ser com gritos, xingamentos. Isso é violento também. Mas, às vezes, é num tom de voz muito suave, muito polido, muito educado. Mas a minha intenção e a minha escolha de palavras estão vindo para que a outra pessoa tenha medo, culpa e vergonha. E ela faça o que eu quero que seja feito a partir do medo, da culpa e da vergonha. Então, falando com um colaborador meu, eu usar expressões do tipo, né, que são críticas ali, suaves às vezes.
nossa, mas você prestou atenção ao fazer esse trabalho? Eu acho que talvez você esteja muito cansado, né? Fulano tá fazendo um trabalho com mais maestria. Se você não ficar atento, vamos ver como vai ficar o seu papel aqui na equipe. E, às vezes, eu tô ali até querendo ajudar essa pessoa, sabe? Até querendo impulsionar ela. Mas aquilo chega como uma faca no coração. Então, isso vem do quê? E aí, vamos lá. Isso vem de uma história de mais de 8.000 anos que a gente comprou como sociedade, de que a gente precisa, no mundo, estar sempre atento a quem tá certo, quem tá errado, quem é bom, quem é mal. Que é o que a gente fala que é o paradigma da dominação. Onde a gente acredita que as pessoas boas são as pessoas que sabem o caminho e quem não segue esse caminho merece ser punido, merece sentir culpa, medo e vergonha. E isso tudo reforça e se demonstra na nossa linguagem, na forma como a gente escolhe conversar com as outras pessoas e na forma como a gente conversa com a gente. Então, a comunicação não violenta, ela olha para essa violência invisível nas relações com o outro e comigo mesmo. Então, a gente acha que CNV é só um jeito bonitinho de falar, né? Um jeito diferente de falar, mas ela fala sobre um outro paradigma, outra forma de encarar as minhas relações. E aí o Marshall Rosenberg, ele trazia que a CNV, ela tem uma visão de mundo, né? Que é essa visão, sair do paradigma da dominação para o paradigma da parceria. É eu acreditar que eu consigo chegar em resultados, não a partir do medo, da culpa e da vergonha, mas a partir da conexão. Porque a outra pessoa entende o que é importante para mim. E ela se move na direção de contribuir com as minhas necessidades. E não de fugir de estar errado ou de uma punição. Isso vem para a nossa linguagem. Então, se eu chegar para esse mesmo pessoa da minha equipe e falar, olha, eu tô me sentindo um pouco preocupado, tô precisando de confiança nos nossos combinados. Quando eu leio o relatório e vejo ali 5 erros de português, e essa é uma informação que a gente está transmitindo para toda a empresa, me vem um receio. E aí eu quero te escutar, me conta, como que foi o processo de escrever esse relatório, como que você tá? Talvez a pessoa ainda fique assim, porque eu sou líder dela e naturalmente ela, né, vai ficar tensa. Mas é outra intenção. Porque eu não tô ali porque eu quero gerar nessa pessoa medo, que ela, né, fique preocupada. Eu verdadeiramente quero criar junto com ela, eu quero entender com ela o que está acontecendo e caminhar na direção de resolver isso. Então, a comunicação não violenta, ela olha essa visão de mundo, ela traz uma linguagem e ela também traz várias reflexões sobre o uso do poder. Porque muito da violência que a gente vê no mundo tem a ver com desigualdades de poder. E aí, tanto poder estrutural, como, né, um cargo hierárquico, como o poder de privilégios mesmo, que a gente tem, seja por questão de credo, raça, cor, né? Então, a CNV vai muito além só da comunicação. Então, é uma explicação longa, porque ela é profunda, né? Profunda. E eu acho que a maioria das pessoas que já ouviu falar de comunicação não violenta pensa só assim, CNV são 4 passos. Sim. E, gente, vai muito além dos 4 passos, né? Vai muito além disso. E é por isso que esses 4 passos podem funcionar. Sim. Porque antes deles, eu tô atento à minha intenção, a como eu posso chegar nessa conexão de alta qualidade com essa pessoa. E trabalhando nessa esfera em que, principalmente, o Zoom é na liderança, como ter essa percepção como você teve? Então, você trouxe um exemplo claro que você até, quando começou a conhecer e ter profundidade sobre a comunicação não violenta, você falou, nossa, eu pratico, né, a comunicação violenta. Então, como que isso traz no dia a dia para esse líder que está nos ouvindo? Quais são as principais situações que se vê junto à liderança que já fica claro, acho que eu tenho que aprofundar e não só os 4 passos, mas de fato revisitar minha conexão com o meu time? Uma das primeiras coisas que me vem quando você traz essa pergunta são os não ditos. O que são os não ditos? Se eu tô vendo que a minha equipe não tá conversando comigo, erros estão acontecendo, eu não tô sabendo, desafios estão presentes e
e eu não estava ciente disso. Uma pessoa, de repente, pede para sair e eu sou pego de surpresa. Esse pode ser um grande sinal. Se você percebe que a sua equipe não está se sentindo à vontade de conversar contigo, tem algo aí, né? Aí a gente vê que a CNV e a segurança psicológica estão também bem juntinhas uma com a outra. Então, um dos sinais pode ser esse. Outro sinal são os próprios resultados. Então, se você não está gerando resultado, grande chance que você precisa olhar para suas relações. Tem até um triângulo que a gente apresenta, né, nos nossos treinamentos, que a ponta desse triângulo são os resultados. É o que a gente quer. Mas para eu chegar nos resultados, primeiro eu preciso mapear oportunidades, possibilidades. Mas as oportunidades e possibilidades, elas só vêm pela qualidade das nossas relações. São as conversas construtivas que a gente tem que fazem a gente vislumbrar caminhos diferentes. Porque senão eu fico ali num loop de resultado-ação, né? Eu fico tentando mudar a ação. Não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Não, vou mudar essa estratégia, mudar aquela. A gente fica muito no que eu tenho que fazer, mas a gente não se conectou antes desse fazer. A gente não escutou as pessoas. A gente sequer se escutou. Então, acho que se você não está tendo resultado como líder, isso também é um sinal de que, poxa, talvez as suas habilidades relacionais estão precisando ser desenvolvidas. Que conversas você precisa abrir e de que maneira para você melhorar seus resultados. E eu acho que o terceiro ali sinal é a saúde mental. Então, se você está vendo na sua equipe pessoas ficando doentes, pessoas tendo burnout, né, conflitos escalonando, pessoas tendo conflitos entre si. Se você vê que a saúde mental daquela equipe ou daquela organização não está bem, provavelmente existe uma violência invisível ou visível na forma como as comunicações estão rodando ali. E você pode ser parte desse problema. Inclusive, eu adoro a frase que é: se você não faz parte do problema, você não faz parte da solução. Então, esse olhar para a autorresponsabilidade pode ser o caminho para um líder checar. Será que a minha comunicação está boa? Será que não vale eu investir em melhorar minhas habilidades relacionais? Então, acho que são esses 3 sinais, né? Ótimo. E pensando que hoje você já teve uma oportunidade de conhecer vários líderes. Uhum. Como que a gente consegue tocar essa liderança em sala para que eles se conectem e tenham autoconsciência de como mudar no dia a dia? Como que se faz? De que forma que vocês conseguem ter essa sensibilidade? Acho que tem vários pontos, tá? Que aumentam a chance desse líder se inclinar a olhar para isso. E isso talvez esteja muito ligado a questões geracionais também, tá? Então vamos abrir aqui. Se a gente pensa numa liderança mais tradicional, que seria ali dos boomers, né? Essa é uma liderança que muitas vezes traz mais resistência. Por quê? Porque dá certo o jeito que eles fazem. Né? O Marshall mesmo, ele falava, o paradigma da dominação dá certo, no sentido de que ele traz resultado. Você botar medo, às vezes sim, faz as pessoas correrem mais atrás, faz as pessoas darem o sangue, ir além. Então, a violência, ela gera resultado financeiro. Então, é muito difícil para um líder que tem esse foco muito voltado para resultado e que por muitos anos viu isso se repetir e funcionar, né, nesse formato. Exatamente, ele aprendeu, as referências dele são assim. Exato. É muito desafiador para esse líder dessa geração se abrir. O que hoje ajuda essa liderança a se abrir é ver que isso está impactando nos resultados. Sim. Que as pessoas não estão mais aceitando. As pessoas estão quebrando, o mundo está mudando, né? Hoje a gente vê que o mundo é muito mais, né? A gente fala que é o mundo bunny, né? Nem mais VUCA, já virou bunny, né? Esse mundo que está ali, que tem muita ansiedade, que tem um movimento não é linear, né? Então é um mundo que está demandando mais flexibilidade da liderança e humanidade. Então, para esse
público dessa geração, eu acho que um dos caminhos, né, pelo menos o que a gente vê, são quando eles começam a sentir a dor desse sistema. Agora, as gerações mais novas, quando a gente vê aí geração X, os millennials, né, agora Z, então, já quer humanidade. Já percebe e sentiu muita falta disso, inclusive nas suas carreiras, então quer fazer diferente. E hoje o que eu vejo que traz para eles essa vontade de se aprofundar na CNV é até o nosso slogan do Comunicação Consciente para Líderes, que é o nosso curso de liderança, que é eu conseguir ter resultado sem coerção e confiança sem permissividade. Então, esse grupo de líderes que está mais consciente da importância de uma liderança humanizada, o desafio deles e o que leva eles a buscar a CNV mas como que eu vou gerar resultado sem ser tão violento? Tipo, eu quero, sabe, ser mais humano, mas tá difícil para mim confiar. E é quebrar padrão também, né? Porque é uma geração que esteve entre lá e cá. Teve gestores ou mentores que olhava e dava resultado e de repente ele tá nessa situação e fala, vou quebrar esse padrão, será que vai dar certo? E eu acho que essa é a geração que mais sofre, porque a pressão de cima é uma e a pressão de baixo é outra. Exatamente. A pressão de cima chega de moleza, faz acontecer, e a pressão de baixo eu não dou conta disso. Ou talvez nem vai fazer sentido pra mim se for assim. Não é por aí que eu quero. Se continuar assim, eu vou sair. Hoje as pessoas estão saindo. Né? Não tem mais essa, tipo assim, se não quer, tem quem quer. Às vezes não tem quem quer. Dependendo da cultura organizacional, as pessoas não vão querer estar lá. Então, esse grupo de gestores que já tem essa consciência, né, da importância de uma liderança humanizada, o que leva eles, né, o que faz eles se abrirem a CNV, pelo menos da nossa experiência, é ver que ela pode ser um caminho para eu conseguir ser assertivo sem precisar ser violento e para eu também não ir para a permissividade, porque aí também tem uma liderança que quer tanto cuidar, que quer tanto que as pessoas estejam bem, sabe? Que quer, nossa, assim, quer todo mundo bem. Só que aí todo mundo fica bem e ela fica péssima. E ela quebra. E aí os líderes estão tendo burnout, os líderes não estão mais dando conta. Então, a CNV, e não só a CNV, né? Eu acho que tem vários saberes, depois a gente vai falar um pouco sobre isso, que complementam a CNV, ajuda essa liderança a cuidar dessas dores, né? A cuidar desse sonho de algo diferente, algo novo, que eles estão sendo a referência, e de tudo que está vindo de diferente, porque aí você tem aí uma geração Z que não quer ser líder. Então, quantos desafios, né, as lideranças não têm aí pela frente. Você trouxe que vocês já estão em sala fazendo um treinamento de comunicação consciente para líderes. Uhum. O que seria uma comunicação consciente? Eu gosto dessa pergunta porque acho que uma das maiores surpresas dos nossos alunos, quando eles vêm para os nossos treinamentos, é que a comunicação, ela começa muito antes de qualquer palavra sair da minha boca. Então, antes de eu falar de caminhos, estruturas linguísticas, eu preciso falar de autoconsciência. Eu preciso falar de como você entende o que você está sentindo, quais são as suas necessidades, né? O que é mais importante para você, quais são as suas crenças que estão te distanciando dessa pessoa. Então, a comunicação consciente é um convite, né? Essa metodologia que a gente foi organizando ali é um convite para que esse líder primeiro entenda o que está por trás do que eu quero falar, para depois ele ir para a conversa. Até para ele conseguir ter espaço para ouvir o que outra pessoa tem para dizer. Então, vamos dizer que a comunicação inconsciente é aquela reativa, é o bate e volta. Que não precisa ser reativa no ponto de vista agressivo, né? A gente tem várias estratégias diante de gatilhos emocionais. Mas é aquela reação onde depois eu me arrependo. Então, a consciência me traz escolha. E é isso que a gente mais quer, que os líderes tenham mais escolha e sabedoria em como eles estão lidando com as relações, né? Quando você traz que tem vários saberes por trás da comunicação, queria explorar. Quais são eles? Quais são os mais comuns, assim, que você observa na liderança? Bom, quando a gente fala
de relações humanas, né? Quando a gente fala, e aí eu vou abrir, né? Eu vou sair da CNV e eu vou abrir para esse espaço de inteligência relacional. A gente tem, e aí, o enfoque que a gente dá, tá? Tem muito mais além disso, mas o enfoque que a gente dá, por exemplo, no CCL, que é o para líderes, é, sim, as nossas habilidades de comunicação, mas também geração de confiança e cocriação. Porque quando a gente está numa equipe, eu tenho um sistema muito mais complexo do que só uma pessoa e outra, né? Um casal, por exemplo. Tudo bem que o casal, se ele tiver filhos, aí a complexidade quadriplica, né? Mas sim, um líder, ele tem essa complexidade a partir do momento que ele ocupou esse cargo. Que sejam 2 pessoas, já está complexo. Sim. Então, por isso que a gente traz esses outros elementos que tocam segurança psicológica, inteligência emocional, realmente práticas de cocriação, né, de mediação de conflitos. Então, vai além da CNV, porque está falando das nossas relações, né? E quando a gente pensa nas nossas relações, Nola, eu consigo me conectar muito com o momento pandêmico, aonde os líderes achavam no início que tinham que ter a resposta, né? Porque tinha um título de que liderança tinha que ter a resposta, solucionar problemas, e naquele momento ninguém conseguia solucionar nenhum problema, muito menos prever o que seria o dia do amanhã. E você trouxe que também vocês entraram muito para esse mundo digital de trazer essa liderança. O que você observa desde esse período crítico, né, em que a liderança, a única certeza que tinha é que nada sabia, para hoje? Você ainda vê ritos e líderes que se conectaram lá naquele momento e até hoje falam, poxa, deixa eu voltar, né? Deixa eu, de novo, não precisar saber tudo, deixa eu me conectar com a minha comunicação, com a minha confiança junto ao time? Eu consigo falar dos nossos alunos, perfeito, né? Qual o feedback que a gente recebe? Primeiro, um feedback de que hoje está acontecendo um retrocesso, assim, no sentido de que antes, talvez por conta de crises mesmo, crises econômicas, a gente vê a quantidade aí de layoffs, né? Vários movimentos que estão deixando as pessoas mais em alerta. E quando eu estou no meu modo de sobrevivência, eu volto para o meu piloto automático, né? Eu volto para o meu modo engatilhado, onde eu não estou consciente, eu estou inconsciente. E o que os nossos alunos trazem, primeiro, é o desafio com as suas lideranças. Então, nem todos os líderes tiveram acesso a esse conhecimento, então é difícil. É difícil você estar num sistema violento e querer fazer diferente. Mas o que salta é que, de lá para cá, né, quem teve contato com a comunicação não violenta tem muito mais autocompaixão, que é o que eu falei da violência para dentro. Eu acho que, inclusive, a maioria dos líderes é muito autocrítico. Acho que é quase que um, assim, para você bem junto. Job description, né? Autocrítica. Pronto, autocrítica. Se não tem, não funciona. Né? Na maioria das vezes, tá, gente? Não é todo mundo. Tem exceção. Mas a CNV foi algo que, de lá para cá, continua apoiando muito nesse acolhimento mesmo. Acolhimento dos desafios, dos limites, das mudanças. Algo que também eu acho que perdura de lá para cá, apesar de hoje estar mais difícil, são os limites. Então, acho que a pandemia foi um momento onde os limites foram dados, impostos, né, pelo contexto. E hoje a gente precisa continuar colocando alguns limites, mas como? Né? Porque não tem mais o contexto que força o limite. A gente vê agora as pessoas querendo, né, voltar para o presencial, muita insatisfação nesse movimento. Então, como que o líder está questionando essa volta para o presencial, checando se é isso mesmo, ou acolhendo a sua equipe e a frustração da sua equipe por uma decisão que foi imposta? Então, eu vejo que de lá para cá, a CNV, ela vem como um recurso exatamente para lidar com esse movimento talvez pendular, onde a gente experimentou uma altíssima liberdade e teve contato com uma vida muito diferente. Liberdade no sentido
da flexibilidade do trabalho, né? Que tivemos ali. Para agora, um movimento quase que pendular mesmo para tipo, não, vamos voltar agora com toda a pressão, todo o sistema, não tem que ser do jeito que estava antes, não. Só que com resistência, né? Então, acho que o recurso da comunicação não violenta, da comunicação consciente, vem para navegar o quanto de conflito está emergindo dessa diferença de experiências, né? Que as pessoas estão tendo no ambiente de trabalho. Porque isso gera conflitos. Sim. Explícitos e implícitos. Onde as pessoas não falam, mas elas estão chateadas, desmotivadas, em sofrimento. Esse líder precisa saber lidar com isso. E consigo, né? Então, é o que me vem. Papo profundo. Papo profundo. Eu tô aqui fazendo um déjà vu, pensando em várias etapas. E quando eu me conectei com a CNV, e eu fico muito inquieta em pensar para aquele líder que pela primeira, já deve ter ouvido, provavelmente, em comunicação não violenta, mas quais etapas que você recomenda? Então, ele ouviu esse podcast, se conectou, falou, nossa, eu não tô nem com compaixão comigo. Com certeza, eu não devo estar tendo com o meu time. O que você recomenda, Nola? Como ir atrás? Como buscar informação? Recomenda ler, começar pelo livro? Começar primeiro, aonde ter essa busca? Acho que a beleza da internet é a abundância, né, de caminhos e de informação, tá? Então, para quem quer dar um próximo pequeno passo, a gente tem, inclusive, um podcast. Ele tá meio parado, mas se você tá ouvindo esse podcast, provavelmente você gosta de podcast. Então, é o CNVcast, tá? Do Instituto CNV Brasil. CNVcast. E os episódios foram muito voltados para o ambiente de trabalho, então pode ser uma fonte ali de aproximação. Tem o livro, né? Comunicação não violenta. Ele é muito legal. Algumas pessoas acham ele um pouco denso, mas ele é a fonte principal, né? De literatura da CNV. E onde tem método, né? Onde tem ali a estrutura linguística, que são os componentes da CNV, né? Observação, sentimento, necessidades, pedidos. Então, aprender sobre esses componentes, entender essa base, é um caminho legal. A gente tem o nosso Instagram, que é, né, o @Instituto CNV Brasil. Tem conteúdo todo dia. Então, tem muitos vídeos, tem muita coisa. Tem aulas abertas no nosso YouTube também. Então, esses são caminhos para, se você quiser, de forma bem acessível, aprofundar. Mas nada se compara a fazer um curso. Sim. Então, eu já tinha tido contato com o livro, já tinha visto uma palestra sobre CNV. Mas quando eu fiz o curso, eu falei, uau! Foi aí que eu consegui tocar na CNV, né? Ver exemplos. Então, por exemplo, a gente tem o nosso introdutório em CNV. No Intro CNV, a gente tem lá a explicação dos componentes, a gente simula conversas. Então, a gente simula uma conversa não usando a CNV, uma conversa usando a CNV, e ajuda muito. Tipo, eu consegui ver, né? Tocar nisso. Porque quando você lê, às vezes você fica assim... Não funciona pra mim. Mas isso não vai funcionar. Mas isso, né? E a gente criou o CCL porque mesmo com o intro, algumas pessoas falavam assim, não, mas no meu trabalho isso não funciona. Então, eu acho que você viver capacitações mesmo, né? Buscar... Tá numa sala de aula, tá com um especialista, tá com pessoas que estão nessa mesma busca. Então, um dos fatores para a integração da CNV, né? Os fatores para a integração da CNV são prática. Gente, eu errei muito. Assim, ainda dou as minhas escorregadas, mas você acha que você tá sendo super CNV, aí você toma umas e fala assim, meu Deus, eu não entendi nada desse negócio. Aí você persiste. Fico imaginando uma expert em CNV. Quando que Nola fala, nossa, hoje eu falhei? O que é? Semana passada, gente. Semana passada. Eu lá briguei com meu marido, assim. Briguei assim, né? A gente tava numa discussão. Aí eu falei assim, não, vou dormir. Só que o silêncio pode ser violento. Né? Olha lá, não é só verbal. Não é só verbal, o silêncio pode ser violento. E naquele momento eu tava. E meu marido, eu falo que ele aprendeu por osmose, porque ele nunca fez treinamento, mas de convivência, né? Aí ele veio conversar comigo. Ele, Nola, quando você sai assim, sem falar nada, eu fico bem chateado. Pra mim é importante que a gente entenda, pra mim é importante que a gente continue. Aí eu pude explicar pra ele, a gente manteve a pausa, foi importante aquela pausa, mas ali foi um momento que eu dei uma escorregadinha.
Porque eu sei, mas na hora eu engatilhei. Com a minha filha. Então, assim, com as minhas sócias, a gente tem momentos onde a gente, né, ainda, mesmo hoje como especialista, porque é prática. É prática, prática, prática. E aí, falando do meu marido e das minhas sócias, outro elemento importante é rede, comunidade. É você ter outras pessoas nessa mesma busca. É muito difícil você querer, né, mudar os seus padrões de relação sem ter alguém que está nessa busca contigo, sem ter alguém que sabe de empatia e que pode te escutar com empatia, sabe? Ter espaços seguros para você trazer os seus desafios, para te ajudar a processar, é super importante. Temos espaços individuais, eu posso fazer minha autoconexão, eu posso me entender, isso já é fantástico, mas às vezes está tão intenso que ter uma rede de apoio ali é muito importante. Então, para quem está buscando, para o líder que está ouvindo isso, né, e querendo, de fato, fazer uma mudança, minhas recomendações são, além desses conteúdos que estão aí disponíveis, é realmente buscar um espaço para vivenciar, praticar, conhecer mais pessoas na mesma busca, né? E a gente fala que é ousar a prática imperfeita, né? Ousar tentar pôr em prática, mesmo que, sabe, você escorregue aqui, ali. O objetivo é tão maior do que só falar de um jeito legal, sabe? O objetivo é viver de uma forma mais leve, é trazer mais leveza para a vida das outras pessoas, mesmo com conversas difíceis e pesadas. Porque a ideia não é fugir do conflito. O conflito faz parte. Mas é eu saber sustentar esse conflito de forma construtiva, né? Então... E esse ponto é tão importante, né? Porque às vezes você pode pegar um líder pegando esse gatilho e falando, não, então não vou ter aquele papo franco com o meu colaborador, aquele feedback de contar que às vezes o resultado não está indo bem. Não é sobre isso, né? É a prática de você sim trazer a mensagem que você quer dar, seja um feedback difícil, seja uma conversa difícil, mas utilizando um método pelo qual você não violente o outro, né, na sua fala. A Brené Brown, ela é uma das nossas inspirações também. Minha também. Então, olha... Maravilhosa. Maravilhosa. E ela fala que transparência é gentileza. Então, muita dor acontece porque o líder não é transparente com o peso do que está acontecendo. Porque o líder não traz a conversa para a mesa. Porque ele não chama para... Sabe, jogar real, mas jogar real não é jogar na cara da pessoa, é dar nome, é trazer a importância daquilo. Esse feedback, ele é muito importante, mas é um feedback estruturado. Eu trago fatos, eu tô aberta a ouvir, eu quero te influenciar, você cuidar disso, mas eu também tô aberta a ser influenciada, a entender o meu papel. Então, saber ter essas conversas que às vezes são bem pesadas, é o que garante a saúde da relação. E a nossa saúde individual também. E eu falo isso para o trabalho e para a nossa vida pessoal. Sim. E aí, pensando Nola, que tem outras sócias, qual que é o grande legado que o Instituto quer deixar? Qual que é a visão, se a gente se projetar lá na frente, o que vocês vão se realizar falando, cumprimos a nossa missão? Qual que é ela? Nossa Senhora! É difícil responder sem ter as minhas sócias aqui. Sim. Porque eu acho que isso é algo coletivo pra gente criar junto. Mas eu ousaria dizer que tem muito a ver com ajudar as pessoas a confiarem de que elas podem ser gentis com elas e com os outros. E confiarem de que elas têm o poder de influenciar o sistema, para o sistema ser menos violento. Para que todas as pessoas tenham uma boa vida, não só elas. Então, se a gente conseguir promover essa confiança, sabe? De é possível, eu consigo, eu posso, dá. Eu acho que isso é o mais incrível. Porque eu não quero ficar na teoria. A gente quer ir para a prática, a gente quer que as pessoas acreditem que elas conseguem fazer diferente e ter relacionamentos saudáveis, ter resultados e transformar sistemas violentos, sistemas de opressão que estão ali nas empresas e na sociedade. Olha,
é uma missão de muito trabalho e muito propósito. É, de fato, acreditar no ser humano e entender que a gente tem a possibilidade, desde que a gente queira, né, de transformar a nossa sociedade através do autoconhecimento e da forma como a gente impacta o outro. Seja ele do nosso time, sejam as pessoas que cruzam o nosso caminho ao longo do nosso dia e da vida, né? Então, uma senhora missão, e eu tenho sempre a difícil missão de, chegando ao final, Nola, eu não gosto, porque eu queria que entrar em vários outros temas, e tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo também, então deixem seus comentários, compartilhem, esse conteúdo não é só para você que está nos ouvindo, tenho certeza que ao longo dessa conversa você se conectou com outras pessoas, então compartilhe esse episódio, assim como a Nola passou aqui, aonde encontrar o Instituto, né, as redes. Eu gosto sempre de terminar, né, o nosso episódio, Nola, falando, a nossa marca é Cara e Coragem. O que te vem, seja uma dica, seja uma situação, cruzando Cara e Coragem com a CNV? Me vem que a não violência, ela tá no equilíbrio entre a coragem de se conectar com o outro, sem perder a cara, sem perder a sua conexão com você, a sua integridade, a sua autenticidade. Então, acho que tem tudo a ver. Maravilhoso. Nola, muito obrigada por compartilhar. Acho que não só toda a sua experiência, mas compartilhar, principalmente para as pessoas que estão nos ouvindo, a inspiração de se conectar com essa comunicação, de conseguir fazer, acho que uma autoanálise, né? Onde eu tenho a possibilidade de melhorar. E não só nesse episódio, mas deixo aqui o convite para irem atrás das redes. De fato, informação não falta. Então, se conectou com o tema, viu que tem oportunidade, vai lá, tem muito acesso. E espero que quando esse episódio for ao ar, então essas pessoas corram lá no Instituto, vejam todos os podcasts que já estão disponíveis. E quero te deixar à vontade. Muito obrigada mesmo. Espero que esse papo tenha sido prazeroso também para você, por estar aqui no nosso canal nesse episódio, viu? Muito obrigada. Obrigada. Eu não vi o tempo passar. Ai, que bom! Não vi o tempo passar. Foi realmente uma conversa, uma troca. E espero realmente que as pessoas se inspirem. Obrigada pelo espaço. Eu nesse que agradeço. Canal. E um bastidor, gente, eu procurei a Nola no LinkedIn. E na Cara e na Coragem, eu mandei uma mensagem. Acho que é importante sempre compartilhar esse bastidor, porque eu falei, não sei se ela vai topar estar aqui, mas eu queria muito ela aqui. E ela, mas assim, em questão de minutos, ela me respondeu, claro, vamos falar. Eu falei, jura mesmo? Então, acho que não só pela conexão e pela oportunidade, mas sim pela generosidade de aceitar o convite e compartilhar seu conhecimento. E para você que está nos ouvindo, deixa aqui seus comentários, curta, compartilhe. É sempre um prazer estar com vocês. E sempre novidades virão. Até a próxima!